Glória a Deus. Irmãos, quem ainda não preencheu essa ficha, que é membro daqui já? Assim, quem já é batizado, está aqui. Quem não preencheu, por favor, levante a sua mão. Todos? Amém. Porque nós estamos refazendo os cadastros das pessoas, porque a pastora quer fazer tudo bonitinho. Por exemplo, vocês veem que lá no nosso grupo, quando você está fazendo aniversário, nós estamos lembrando, mas como as fichas estão ainda antigas, então a gente às vezes passa despercebido. Então, por esse motivo, a dona Maria Ivone, ela está responsável para todos os dias olhar quem é o aniversariante da nossa igreja, porque não vai passar mais despercebido, irmão. Você vai ser lembrado, amém? Então é isso, vocês me procuram, porque a gente tem que cadastrar vocês aqui, amém? Então, vamos todos ficar em pé para agora ouvir a palavra direto do trono do nosso Senhor Jesus Cristo, através do nosso servo, irmão Valdemir Ferreira de Souza Júnior. Amém? Então, vamos orar, irmãos? Senhor Jesus, Pai amado, nesta noite, meu Deus, entregamos aqui as nossas vidas, Pai, entregamos os nossos corações, Pai, através do Teu servo, meu Deus, que o Senhor possa entregar diretamente do trono do Senhor essa palavra. Pai, que nós possamos sair daqui, Pai, com uma visão, meu Deus, do Senhor, e que tudo aquilo que for falado, meu Deus, que só provém do Senhor e não dele, porque sabemos que o Senhor já preparou, meu Deus, a nossa noite, e ela vai ser abençoada. E abençoa o nosso irmão, Pai, cuidando dele e de toda a igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. Hoje todo mundo descansado, feriado. Amém, irmãos. Feriado que é dia de nós consolarmos as famílias, né, que ficam. Porque os que já foram, não adianta mais fazer mais nada. Que possamos orar, né, pelas essas famílias que ficaram. Quando estivermos nas nossas casas, lembrarmos de cada um, né? Amém, irmãos? Amém, irmão. Irmãos, a palavra que eu vou dar hoje é a respeito do Espírito Santo. Deus tocou muito no meu coração para me falar a respeito do Espírito Santo. Até que eu ia dar essa palavra umas semanas atrás. E eu recebi muito do Senhor quando eu estava preparando. Só que no dia que eu ia pregar, eu machuquei o joelho. Não consegui, não estava conseguindo ficar em pé. Mas Deus tem promessa através dessa palavra. Em nome de Jesus, irmãos. Porque quando começa a acontecer algo é porque Deus vai fazer o mover dele. Amém, irmãos? Mas antes de começar a palavra, eu queria contar um testemunho que eu tive de revelação da palavra aqui na igreja. Aos sábados, tem o discipulado, após o discipulado tem o culto dos jovens. E o Eriel, ele está ministrando um estudo. Ariel, né? Adriel, amém. O Adriel, ele está ministrando um estudo no culto de jovens. Irmãos, eu recebi uma revelação nesse culto. Ele estava falando no dia a respeito do nosso valor para Deus, né? O nosso valor. E eu imaginava, antes dessa palavra, eu ficava muito admirado com os anjos, né? Porque eu pensava, nossa, os anjos, eles têm asa, voam, eles estão sempre próximos de Deus, estão sempre lá adorando o Senhor. E eu sempre admirava, né? Mas aí o Ariel veio com essa palavra e falou assim, sabia que você tem mais valor que os anjos? Porque você é filho de Deus. Irmãos do céu, eu tive uma revelação maravilhosa através dessa palavra. Aí eu fui pesquisar, né, na palavra. Aí lá em Hebreus 9, 20. Hebreus 5, os 5 e os 6. Hebreus 1, 5 e 6.
Amém, Jesus, aleluia. Hebreus 1. Aleluia, Jesus. Deixa eu ver aqui. Hebreus. Não, não é esse aqui não. Aqui tá. Aleluias. Hebreus 1:5. Esse mesmo, amém. Eu anotei errado. Aleluia. Vamos ler todo mundo junto no 3? Amém. 1, 2, 3. Pois Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos: você é meu filho, hoje eu me tornei seu pai. E também não disse a respeito de nenhum anjo: eu serei o pai dele e ele será o meu filho. Porém, quando Deus enviou ao mundo o seu primeiro filho, ele disse: que todos os anjos de Deus te adorem. Amém, irmãos? Só até aí. Amém, irmãos. Aí, aqui você pode pensar, mas essa palavra aí foi para Jesus. Foi Deus falando para Jesus. Mas Jesus fala, quando os discípulos foram chamar ele, que a Maria estava atrás dele, os discípulos falaram: Jesus, a sua mãe está te chamando. E Jesus falou: quem é minha mãe? No momento os discípulos ficaram sem saber o que ele estava querendo dizer com aquilo, né? Aí Jesus falou: essa é minha mãe, esse é meu irmão. Ou seja, Jesus falou que nós somos os irmãos dele. Então, se nós somos irmão dele, nós somos filhos de Deus. E somos mais privilegiados que os anjos. Os anjos trabalham para nós. Amém, irmãos? Quando você ficar meio cabisbaixo, lembre disso. Que você tem mais valor para Deus do que os anjos. Que adoram eles dia após dia. Amém, irmãos? Aleluias, Jesus. Oh, Jesus. Meu celular resolveu. Aleluias. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Agora sim. Amém, irmãos. Mas antes de eu entrar aqui diretamente na palavra, eu queria também passar para a igreja a respeito, porque para entender como o Espírito Santo age, nós temos que entender que Deus é três. Deus é Pai, Filho. Amém. É isso mesmo. Então, às vezes a gente fica confuso. Como Deus é três e é um? Aí, às vezes a gente se perde, né? Nessa parte. Como três é um. Parecendo aquele shampoo, 3 em 1, né? Mas Deus, Ele é Pai. Deus, quando fez o homem no jardim do Éden, Ele veio, e duas vezes também que Deus veio na terra. Foi quando Deus fez o homem no jardim do Éden, que Adão pecou e percebeu, comeu do fruto do conhecimento e percebeu que ele estava nu. E Deus veio e chamou Adão. Adão, cadê você? Então ele veio na terra naquela época. E era antes de Jesus. E Adão foi e falou que estava com vergonha porque estava nu. Aí Deus falou: como você sabe que você está nu? Aí ele contou que comeu da árvore
da árvore proibida, o fruto da árvore proibida. E Deus foi e falou para ele cingir roupas e se vestir. Então, naquela época, Deus tinha um contato diretamente com Adão. Ele descia todas as tardes para falar com Adão. Após essa época, Deus veio novamente na terra, mas foi através de Jesus. Foi quando Jesus nasceu, porque Deus era Jesus também. Ou Jesus era Deus, na verdade. Jesus era Deus. Então, nessa época, Jesus também veio na terra, falou, ensinou os discípulos, e ele teve contato diretamente com os discípulos nessa época. Mas quando Jesus foi levado para estar ao lado de Deus, ele deixou o Espírito Santo, que é o Consolador. Então, o Espírito Santo, ele está até hoje entre nós. Ele vai ficar até Jesus retornar. Mas Jesus, ele não vai retornar à terra novamente. Ele vai só até nas nuvens, quando ele for buscar a igreja. Porque a igreja vai ser arrebatada. Nós vamos ser arrebatados, né? Em nome de Jesus. Então, Jesus não vai descer mais, mas ele deixou o Consolador, que é o Espírito Santo. Então, para nós termos contato com Deus, com Jesus, para nós ter um acesso ao Senhor, é somente através do Espírito Santo. Não tem como nós que servimos ao Senhor ter acesso a Ele sem o Espírito Santo. O Espírito Santo que é o canal de ligarmos nós ao Senhor. E nós devemos sempre buscar o conhecimento, buscar nos encher do Espírito Santo, porque ele é fundamental para a vida do cristão. O cristão, ele praticamente, o Espírito Santo para nós é como se fosse a água para o nosso corpo. Nós não podemos viver sem, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Quando nós fazemos coisa errada e fica aquela voz na cabeça: nossa, eu fiz esse trem, não é certo. É o Espírito Santo que está te falando: você fez isso, não é do agrado de Deus. Às vezes o Espírito Santo nos livra de situações que irá nos trazer constrangimento. Você tem aquele sentimento de eu não estou me sentindo bem, eu não vou fazer isso. É o Espírito Santo que nos guia. Por isso, nós devemos sempre buscar a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém, irmãos? Para que possamos nos encher cada vez mais e mais do Espírito Santo. E eu fiz uma ilustração que, como Deus é 3 e é 1, é como se fosse a água. A água, ela é líquida, sólida e gasosa. A parte da água ser líquida é como se fosse Deus. A parte dela sólida é como se fosse Jesus, porque Jesus se fez carne e ele se manifestou entre nós. E a parte gasosa é como se fosse o Espírito Santo, que está entre nós. Nós, às vezes, nós não podemos ver, mas podemos sentir. Aleluias. Então, irmãos, o Espírito Santo é que faz a ligação entre nós e Deus, entre nós e o Senhor Jesus. E nas igrejas hoje, eu percebo que há muita falta das pessoas buscarem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele move as igrejas. A igreja é movida através dele. Quando o Júnior vai até, eu creio que na ministração lá do louvor, vai até explicar a respeito disso, porque o louvor também é um canal que o Espírito Santo usa para nos encher. Quando a gente louvamos em espírito e em verdade, a gente recebe de Deus, irmãos. Eu, por exemplo, quando estou aqui na frente louvando, irmãos, é uma coisa sensacional, é inexplicável, porque a gente sente a presença. Não é uma coisa de arrupiar, ai meu Deus, dá calafrio, não. É uma coisa sobrenatural que acontece na vida da gente. Então,
que nós possamos estar buscando a presença do Espírito Santo para nossas vidas. E que cada dia mais possamos ser sensível ao que Ele fala com nós, porque Ele nos guia dia após dia, Ele fala conosco, Ele nos ensina nos nossos dias. Amém, irmãos? Agora vamos abrir a Bíblia lá em Atos 2. Atos 2. Aleluia, Jesus. Atos dos Apóstolos. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Atos 2, do 1 ao 13. Amém? Todos encontraram aí? Amém. Aí diz assim: quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas como chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Aleluia, Jesus. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou, e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada, e comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da pátria, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilia, do Egito e das regiões da Líbia, que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saber o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: essas pessoas estão bêbadas. Aleluia, estão até aí, irmãos. Então, irmãos, isso aqui foi quando Pedro estava pregando. O Espírito Santo veio sobre aquela multidão como um vento, com brasas de fogo. E todo mundo ficou admirado, porque naquele local tinha gente do mundo inteiro, e várias línguas diferentes. E eles ficavam: mas como que eu estou entendendo o que o outro está falando? O que está acontecendo? Aí, e certo eles pensaram: nossa, é um curso de inglês automático. E o Espírito Santo veio e encheu aquelas pessoas, que elas ficavam a um ponto de os outros que não entendiam achar que elas estavam embriagadas. E realmente, quando tem os encontros, a irmã Dezeni, que é a ministrante da parte do Espírito Santo, é uma bênção para nós. Amém. Irmãos, se a gente não tiver a visão do Senhor, as pessoas, tem gente que assusta, porque não consegue entender.
E é como isso. O Espírito Santo é como uma pessoa embriagada. Ela fica desnorteada. Ela não sabe o que faz. Porque é como se o Espírito Santo tomasse conta do corpo dela. E neste momento, quando a pessoa tem um dom, ela fala em línguas estranhas. Ela recebe o dom da visão. Tem umas que tem o dom do riso, que a pessoa começa a rir, não para mais. Tem vários dons, irmãos, que é uma coisa que é só Deus mesmo para explicar. Então, irmãos, isso aqui eu fico imaginando eles lá nessa época. Várias pessoas de nações diferentes entendendo o que a outra está falando. Um entendia o outro, mas o que falava não sabia que o outro estava entendendo. Porque é como se eu orasse em línguas, igual o pastor fala, né? Xerele cantarala xaralabala. Como se eu falasse assim e a pessoa estivesse entendendo, mas eu não sabia que ela estava entendendo o que eu estava falando. Porque é isso que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. É um momento único na vida de cada um de nós. Por isso que quando nós estivermos em segredo, na nossa casa, no nosso quarto lá, sozinho, nós devemos pedir que Deus use o Espírito Santo para falar com nós. Não, o Espírito Santo, ele é sensível, irmãos. Em qualquer lugar que você estiver, se você orar, ele vem sobre você. Eu já comecei a orar em língua andando de moto. Eu estava andando normal, de repente, eu falei, uai, meu Deus do céu. É uma bênção maravilhosa que acontece nas vidas da gente. E isso nos torna sensível ao que o Senhor fala conosco. Quando nós viemos para o culto, nós absorvemos mais o que o pregador fala. A gente tem mais revelação da palavra. A gente consegue discernir algumas coisas que, às vezes, se a gente não tiver o Espírito Santo, a gente não conhece. Então, é fundamental nas nossas vidas nós buscarmos a presença dEle. Porque quando Jesus voltar, todo joelho dobrará, toda língua confessará, não vai ter escapatória. Amém, irmãos? Então, o Espírito Santo, ele vai nos enchendo dia após dia. E para nós fazer a obra, fazer o ide e pregai, nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Porque quando nós estamos, nós fazemos sem peso nenhum. Nós, sem percebermos, nós já estamos falando do Senhor lá fora, já está cumprindo a promessa do Senhor, que é trazer mais vidas para a obra de Deus. Porque quando nós estamos cheios, ao ponto de transbordar do Espírito Santo, a pessoa já sente a presença de Deus, através das nossas vidas. Amém, irmãos? Mais para frente aqui, Pedro repreende as pessoas que não estavam entendendo o que o Espírito Santo estava fazendo, porque elas achavam que ele estava embriagado. Aí Pedro, vocês que não estão entendendo, é o Espírito Santo que está fazendo na vida deles. Amém, irmãos? Porque foi uma coisa sobrenatural. E hoje eu vi, eu estava assistindo o jornal e eu estava vendo a respeito de Israel. Israel foi uma cidade que recebeu conflito desde quando nós lemos aqui na Bíblia, desde quando Jesus era vivo, irmãos. Israel está sofrendo conflito lá. E hoje eu vi uma reportagem que o repórter falou com os generais lá de Jerusalém, de Israel, dizendo que isso é uma guerra santa. Ou seja, é uma guerra, irmãos, que os crentes estão sendo atacados. Porque lá que Jesus fez a obra dele. Então tem um poder espiritual muito grande naquele local, irmãos. Tem um poder espiritual que nos representa ali muito grande. E por isso nós devemos ser sempre cheios do Espírito Santo para que possamos entender cada coisa que acontece nesse mundo, irmãos. Vem para nos acrescentar, vem para nos ensinar. Por isso nós devemos buscar a presença do Espírito Santo. Jesus, quando ele veio ensinar os apóstolos, ele
tinha a presença de Deus na vida dele. Então, os apóstolos teve a oportunidade de ver como se vesse Deus ao lado deles. Mas como a mente da gente, a mente do ser humano é incapaz de compreender as grandezas de Deus, eles ficavam meio perdidos. Igual da parte que eu falei que Jesus, eles foram chamar Jesus para Maria, e Jesus falou que ela não era mãe deles. Na cruz também Deus fala, quando ela foi falar, filho, ele, quem é essa mulher? Seu filho é esse que está do seu lado. Então, as coisas de Deus, irmãos, é só o Espírito Santo para nos revelar. É coisa sobrenatural. Então, que nós possamos fazer com que o Espírito Santo venha nos encher, venha nos aquecer, venha nos revigorar, para que possamos ter a certeza da salvação, a certeza do que Jesus fez por nós, a certeza da santidade, porque Jesus morreu por nós, irmãos. Nós não temos pecado mais. Jesus levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades, os pecados. Então, se o inimigo falar que você está pecando, é porque é o papel dele mesmo. Não deve acreditar. O sangue de Cristo tem que te convencer que você é santo. Não pelo que você faz, mas pela graça do Senhor Jesus. Pela graça que Ele nos deu, que foi morrer na cruz para nos livrar de tudo. E quando Jesus voltar, não vai ser para perdoar uns pecados, porque já foi perdoado. Já foi, irmãos. Então nós devemos ser sensíveis ao Espírito Santo enquanto a isso, que nós somos livres. Não há mais condenação sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus, irmãos. Então, irmãos, Jesus, Ele é maravilhoso nas nossas vidas. Dia após dia, eu vejo a grandeza do Senhor. E Ele vai fazer algo sobrenatural nessa igreja, irmãos. Eu sinto isso. Essa igreja, do momento que eu comecei a congregar aqui, irmãos, eu vejo o crescimento dessa igreja. E o Espírito Santo me incomoda muito, porque é coisa grande, irmãos. É coisa que nós não entendemos. A gente até imagina, mas Deus tem coisa maior. Amém, irmãos? Então, nós devemos ficar firmes, irmãos, e buscar cada vez mais o Senhor. Porque os nossos olhos não imaginam o que irá acontecer aqui nessa igreja, irmãos. É coisa maravilhosa. A partir do momento que o pastor me deu a oportunidade de estar trazendo a palavra, eu tenho crescido muito, graças a Deus, o Espírito Santo tem me ensinado bastante. E eu sei que cada um de vocês vão ter a oportunidade de um dia estar falando do Senhor, de um dia estar demonstrando o teu amor para o Senhor Jesus, o amor pela obra. A nossa obra vai precisar de cada um de vocês, porque muitas pessoas que irão frequentar esse local, irmãos. A promessa é grande, irmãos. Amém, irmãos? E a volta de Jesus está próxima. Por isso nós devemos sempre trabalhar para trazer mais vidas para o Senhor, porque é o que o Senhor quer. Nós devemos saquear a casa do inimigo, trazer vidas para adorar ao Senhor, porque eu não quero ir para o céu sozinho não, irmãos. Eu quero levar multidões comigo. Amém, irmãos? Aleluias. Aleluias, irmãos. E se cada um de vocês tiver o mesmo pensamento de levar multidões, nós não vai povoar o céu, irmãos. Amém, irmãos? E nós possamos buscar esse desejo de querer fazer a obra, de querer falar do Senhor. Amém, irmãos? O irmão Ailton fala muito, às vezes, quando ele vem pregar, que ele gostou de mim, que ele falou que
eu falei que eu não sei, que eu estou aqui para aprender, e é verdade, irmãos. A gente, quando sobe aqui, as coisas mudam. É diferente. A responsabilidade é maior. Mas a gente está aqui doando a vida da gente para que pessoas possam receber do Senhor. Que pessoas possam ser cheias do Senhor. E o Espírito Santo, ele usa cada um de nós da forma que ele acha melhor. Já aconteceu na minha vida de pessoas converter através só do jeito de eu agir, sem eu falar nada. Então é assim que o Espírito Santo usa na vida de cada um de nós. Amém, irmãos? Jesus vai fazer mover na vida de cada um de vocês. Amém, irmãos? Que nós possamos estar buscando cada vez mais conhecimento da palavra, que possamos estar buscando. Hoje em dia, com a internet, tem várias coisas maravilhosas, irmãos, que a gente pode estar buscando conhecimento. Hoje mesmo eu vi uma palavra do pastor Aloysio, que está lá em Israel. Irmãos, aquele homem é abençoado de Deus demais, meu Deus. Ele tem uma facilidade de falar das promessas do Senhor. E que nós possamos estar buscando isso para as nossas vidas. Que possamos estar com o coração quebrantado. Que nós possamos usar os cultos para renovar o coração da gente, para tirar as impurezas que o mundo coloca. Possamos aquebrantar-se, tirar toda a dureza, porque a dureza dos nossos corações é que impede o Espírito Santo de agir. Amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus, irmãos, que o Senhor possa estar acrescentando nas nossas vidas e possamos estar nos enchendo cada vez mais e mais do Senhor. Eu tenho uma experiência muito grande na vida da minha mãe também. Minha mãe, o tempo todo, assim, passou uma dificuldade muito grande quando eu era pequeno, porque ela viu a irmã dela morrer de câncer. E nessa época minha mãe não era crente. Aí ela sofreu muito nessa época, porque ela não tinha um conhecimento. Então ela ia em locais buscando algo, buscando um caminho, né, para estar ajudando a minha tia. E infelizmente ela não conseguiu, né, na época, porque minha tia também era meio dura de coração. Aí após minha tia falecer, minha mãe se converteu. E sempre minha mãe me levava para os cultos, para ver. E como toda criança eu acompanhava. Mas aí chegou uma parte da minha vida, na adolescência, eu desviei. E eu fui custoso, irmão. Quando eu desviei, fiz muita arte. Mas o tempo todo minha mãe orava. Eu chegava às vezes bêbado em casa, minha mãe brigava comigo. E eu orava para mim. Um dia eu caí, fui para a beira do córrego, bebi, caí lá, enchi a boca de terra, cheguei em casa bêbado. Aí minha mãe brigando comigo e eu nem sabia o que ela estava falando. Aí no outro dia que eu fui escovar os dentes, minha boca cheia de terra, eu falei, meu Deus do céu, preciso voltar para o Senhor, porque... E as orações da minha mãe sempre fizeram efeito, irmãos, e graças a Deus, depois desse tempo, eu voltei para os caminhos do Senhor, e graças a Deus, eu não vou dizer que eu fiquei firme, não, porque ainda deu umas balançadas, mas graças a Deus, minha mãe sempre me auxiliou nessa caminhada, e hoje ela é obreira da Universal, já fez o curso, e está firme lá. E minha mãe também tem uma história abençoada, porque ela separou do meu pai, ficou 10 anos separada, no cartório tudo separado, e ficou sozinha essa época, né? E eu sempre observava a minha mãe só, e ela pelejando para cuidar da gente e tal.
E depois de 10 anos, meu pai começou a beirar de novo, tal. E aí foi indo, os dois conversou e casou de novo, irmão. É bem assim, irmãos. E no mesmo cartório, com o mesmo juiz. O juiz falou, essa é novidade. E aí, irmãos, Deus usou a vida da minha mãe para mudar a vida do meu pai. E hoje os dois estão firmes juntos. Graças a Deus, meu pai também adorando a Deus. E é isso que o Espírito Santo faz na vida da gente, irmãos. E eu tenho conversado muito com a pastora, com o pastor, quando eu resolvi afirmar aqui, a pastora falou, Júnior, eu estou precisando de você vir para ajudar a gente. E eu falei, pastora, eu vou ajudar a senhora, eu vou ajudar. Pode ficar tranquila que eu vim para ajudar. Aí, assim que eu firmei, passou uns 2 cultos, ela falou, não, Júnior, você vai pregar. Eu falei, misericórdia, pastora. Eu falei que eu ia ajudar, mas não sabia que era com essa velocidade. E aí, irmãos, eu me dispus e o Senhor foi colocando no meu coração, foi acrescentando no meu coração desejo da obra. E foi aquecendo, o Espírito Santo foi aquecendo. E hoje, graças a Deus, irmãos, cada dia mais e mais eu sinto vontade de fazer a vontade da obra, fazer a vontade de Deus aqui na obra. E quando eu vim, eu fiquei meio cismada, porque da minha esposa não gostar. Porque eu já conhecia o pastor e a pastora, né? Mas ela não conhecia. Aí eu falei, ô Senhor, como é que vai ser? Só que hoje parece estar ao contrário. Parece que é eu que estou sentindo estranho já, parece. Então, irmãos, Deus abençoou grandemente, irmãos. E eu sei que Ele vai me usar muito aqui ainda nessa igreja, irmãos. Amém? E que possamos estar nos voltando para a presença do Senhor. Porque o mundo está muito mal aí fora. Há muitas coisas ruins lá fora. Nós que possamos nos encher, nos fortalecer. Porque o Espírito Santo é que nos fortalece para vencer as batalhas lá fora. Amém, irmãos? E que o Senhor venha estar enchendo o coração de cada um de vocês. Venha estar enchendo com o amor dEle, com a paz. Que vocês possam receber a tranquilidade do Espírito Santo. A paz, irmãos, de chegar em casa e descansar. É uma paz que você não vai encontrar em lugar nenhum. A paz que você consegue aqui na igreja, irmãos, eu vou falar para você, lugar nenhum você vai encontrar. E que você possa estar falando para as outras pessoas, onde elas encontram essa paz, onde elas venham para achar o que Deus tem para elas. É aqui, irmãos. É aqui que nós vamos se aproximar do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia, irmãos. Que a igreja possa ficar de pé. Se alguém sentir vontade, irmãos, tiver precisando de alguma oração a respeito de algo, a respeito de alguma doença, se alguém tiver precisando de alguma oração, quiser vir aqui na frente para receber a oração, pode vir, irmãos, pode ficar à vontade. Porque nós estamos aqui para falar do Senhor Jesus, para ministrar a cura, a paz, irmãos, ministrar o Espírito Santo na vida de cada um. Amém, irmãos? Aleluia, irmãos. Vou fazer uma oração agora, vamos fechar nossos olhos e vamos receber do Senhor agora. Amém, Senhor Jesus, glorioso Deus, meu Pai, eu venho te pedir, Senhor Jesus. Oh, glorioso Deus, o Senhor, meu Pai, venha, Senhor Jesus, nos encher, glorioso Deus, com teu Espírito, meu Pai. Oh, glorioso Deus, traga o Espírito Santo, meu Pai, sobre as nossas vidas nessa noite, Jesus. Oh, glorioso Deus, para que nós possamos ser cheios do teu Espírito, meu Pai. Oh, Senhor Jesus, como naquela época, meu Pai, que o Espírito Santo veio como um vento, meu Pai, impetuoso sobre aquelas pessoas, Jesus. Derrama o teu Espírito Santo, meu Pai, nessa noite, Senhor Jesus. Venha estar enchendo os teus filhos, glorioso Deus, que se dispôs a estar aqui, meu Pai,
diante da tua presença, Senhor Jesus, que se dispôs, meu Pai, está aqui para receber de ti, Senhor Jesus. Enche, glorioso Deus, cada um dos teus filhos, Senhor, que estão aqui para receber de ti, meu Pai. Ô Espírito Santo de Deus, venha estar enchendo os teus filhos, Senhor. Venha estar, meu Pai, agindo, meu Pai, em todas as áreas das vidas dos teus filhos, Senhor, para que eles possam ser supridos, meu Pai, de todas as necessidades, Senhor Jesus. Oh, glorioso Deus, que o Senhor venha estar tocando, meu Pai, no serviço, glorioso Deus, na casa, meu Pai, nos familiares, Senhor Jesus. Oh, meu Pai, dos parentes, Senhor Jesus, onde quer que eles estejam, algum vínculo, meu Pai, vem estar agindo, Senhor Jesus, na vida deles, meu Pai. Oh, glorioso Deus, tragam bênçãos e a mudança, meu Pai, sobre a vida dos seus filhos, meu Pai, em todas as áreas, meu Pai. Venha estar quebrantando, Senhor Jesus, os corações, meu Pai. Venha estar trazendo sensibilidade, glorioso Deus, para o teu Espírito, Senhor Jesus. Que possamos, meu Pai, ser cheios de ti, meu Pai, dia após dia, glorioso Deus. Oh, aleluia, Senhor Jesus. Obrigado, meu Pai, por tudo, Senhor Jesus, que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, glorioso Deus. Oh, aleluia, Senhor Jesus. Faça, meu Pai, o teu mover, glorioso Deus. Em nome do Senhor Jesus. Oh, glorioso Deus, aleluia, meu Pai, traga a cura, Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, enche, meu Pai, do teu Espírito, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, aleluia, glorioso Deus. Aleluia, meu Pai. Oh, glória a Deus, Senhor Jesus, aleluia, meu Pai. Aleluia, toda honra, toda glória. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Aleluia. Tua presença me sustenta. Aleluia, glorioso Deus. Amém, Jesus. Amém, igreja. Vamos levantar as mãos, agradecer ao Senhor por essa oportunidade de receber dele. Que o Senhor possa nos levar para as nossas casas em segurança e que possamos continuar recebendo dele dia após dia, amém, irmãos? Senhor Jesus, eu te entrego, meu Pai, os teus filhos, glorioso Deus, que estão aqui, meu Pai. Obrigado, meu Pai, por essa oportunidade, Senhor Jesus. Oh, glorioso Deus, eu não sou nada sem a tua presença, meu Pai. Venha nos levar, meu Pai, em segurança para as nossas casas, meu Pai, para que possamos continuar debaixo da tua proteção, glorioso Deus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, leva-nos debaixo da tua proteção. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia, irmãos. Está encerrado, amém.